Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do B2Bcast, o podcast que traz as principais tendências que estão no radar dos principais CEOs e C-Levels do país. Eu sou Bruno Padred, fundador e CEO da B2Bmatch, e hoje tenho a honra de receber em nossos estúdios Adriana Dalben, Head de People e Operations da UniQskill. Adriana, uma honra te receber aqui em nossos estúdios, super feliz e ansioso aqui pela conversa que a gente vai ter hoje, pelo pouco que a gente já conversou e a nossa relação com a UniQskill. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa super agradável, então seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite e muito feliz por estar aqui também. Bom, a gente sempre começa o nosso podcast aqui pedindo para os nossos convidados contarem um pouquinho da sua história, da tua trajetória e como que você chegou, né, na posição de Head de People e Operations da UniQskill. Legal. Minha trajetória, minha graduação não é tão óbvia, né, para o grupo de RH, então eu comecei me formando em farmácia bioquímica. Logo que eu me formei, ingressei no trainee do Nubank, que ainda era muito, né, ninguém conhecia, eu fui funcionária 50 do Nubank, e lá eu me descobri uma apaixonada por desenvolvimento e pessoas, e essa área aqui, enfim, né, de humanas ali dentro da empresa. Eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. Então, fiquei lá, né, tive minha trajetória e meu aprendizado do universo de RH dentro do Nubank. Depois, eu fui para Uber no momento de IPO, então eu peguei a outra ponta ali da jornada de uma empresa, né? E falei, não, agora eu quero pegar a jornada inteira. Então, saí da Uber e fui para a Único, há 4 anos atrás, mais ou menos. E na Único, né, no último ano, teve esse spin-off para a UniQskill e daí eu fui convidada para assumir a área de People e agora também a área de CX. Então, hoje eu me coloco no lugar muito de head de experiência, né? Então, eu olho para a experiência tanto interna dos funcionários quanto também dos nossos clientes e colaboradores que a gente atende. Bom, Adriana, a gente sabe que a UniQskill tem uma proposta super inovadora, né, de levar educação para o mercado corporativo, algo essencial para o nosso país, né, que necessita tanto de uma educação mais estruturada, mais robusta, para que a gente consiga alcançar Sim. patamares aí diferentes. Você pode contar para a gente um pouquinho como funciona o modelo de negócio da UniQskill e qual o grande desafio, o principal posicionamento de vocês hoje junto ao mercado corporativo? Legal, Bruno. Então, a UniQskill é um plano de saúde, só que voltado para a educação. Então, as empresas que querem investir em seus colaboradores, elas contratam a UniQskill, elas, né, pagam um valor mensal por colaborador e esse colaborador ele tem acesso à educação ilimitada. E por que a gente fala que é educação ilimitada? A gente tem 26 mil cursos dentro da plataforma, né, opções de desenvolvimento, desde mentoria, graduação, MBA, pós e cursos livres, obviamente, né? E esse colaborador ele pode escolher um ou mais dentre dessas opções. Então, ele pode fazer uma mentoria enquanto ele está fazendo a graduação dele, né? E isso num momento de mercado que a gente fala muito de lifelong learning, que as pessoas elas têm que estar se desenvolvendo, buscando coisas novas, a Skill realmente oferece uma opção muito robusta para isso. E para exemplificar isso que eu estou falando, vou trazer o case da PagMenos, que é uma grande rede de farmácia aqui do Brasil, que é nossa cliente, e ela tinha um problema interessante de negócio. Como ela está espalhada pelo Brasil e ela sempre precisa de um farmacêutico dentro da farmácia, quando a gente olha o Brasilzão, não é em todo lugar que a gente tem uma grande disponibilidade de farmacêuticos. Então, ela tinha esse problema, ela tem ainda, né? Porque a gente ainda está aqui formando os primeiros farmacêuticos, mas ela tinha esse problema de negócio. E muitas vezes ela não conseguia nem crescer mais em algumas regiões por falta de demanda, né? Não demanda, perdão, mas por falta de ter o farmacêutico de lá. mão de obra mesmo, Isso, qualificada. Isso, exato. Então, a gente está trabalhando junto com a PagMenos agora para formar o pessoal dela de farmácia e eles terem uma graduação de farmacêutico e ela alimentar esse pipeline de desenvolvimento dentro da sua própria instituição. Então, acho que é um case que ilustra muito o papel da Skill, não só, né, no momento atual, mas muito como solucionador ali, parceiro de problemas de negócio. Bom, maravilhoso. A gente tem algo em comum aqui, né, dentro das empresas do nosso ecossistema, que é justamente um propósito muito genuíno de transformar o Brasil pela educação. É um dos princípios, um dos propósitos dentro da Ânima Educação. E o Joca fala muito disso também, né, CEO da UniQskill hoje. Bom, indo nessa linha do que você acabou de mencionar aqui,
a gente, né, entende que no Brasil tem uma dificuldade de talentos qualificados no país, como esse caso que você trouxe agora da PagMenos. Como alguém que está nessa linha de frente, né, desse mercado, como que você avalia o tamanho do desafio que a gente tem pela frente na formação de novos profissionais, na melhoria da mão de obra e da educação de uma forma geral que acaba impactando no mercado corporativo? Sim, essa é uma das perguntas da vez, né? Eu acho que muitas empresas em vários segmentos estão enfrentando essa dificuldade. Então, assim, até para a gente ter um dado, 81% dos contratantes, né, das empresas já tem muita dificuldade de contratação por não achar a pessoa certa, que dê o match com a cultura e ainda tenha todo o rol de skills que se está buscando. Então, hoje é realmente um desafio muito grande, de novo, em vários mercados, né? Então, eu acho que o desafio é muito sabido ali, mas o como ainda a gente endereça esse desafio, acho que está todo mundo aqui tentando descobrir. Então, hoje, né, até uma outra pesquisa também feita pela Único Skill com o MIT, a gente viu que só 12% dos funcionários que têm treinamentos dentro da empresa estão satisfeitos, se sentem engajados com esses treinamentos. Então, você fala, poxa, eu tenho uma dificuldade, um gap enorme. Dentro das instituições, a gente não tem um engajamento grande de treinamentos oferecidos pela própria instituição. Qual que vai ser a saída? Então, aqui está muito minha provocação no como que a gente faz isso. E é um pouco dessa... É o que eu vejo, a Único Skill sendo muito parceira dos nossos clientes para desbravar esse como, e cada como vai ser de uma forma muito diferente. Então, outro case, né, gente? Vocês vão me ouvir falar de muitos cases, mas outro case é a IP, é nossa cliente também, e uma das frentes era o EJA, né? O EJA, que é o supletivo. Então, Perfeito. Ela tem uma força de trabalho lá na fábrica e a gente entrou, dos nossos projetos lá dentro é o supletivo. E até rodando esse projeto, o que a gente descobriu? Que, na verdade, antes do supletivo, a gente tem que entrar numa introdução de tecnologia. Então, a gente parou e falou, não vamos dar segmento com supletivo. A gente entendeu que primeiro a gente precisa fazer esse curso. A gente foi atrás de outro parceiro, colocou na nossa plataforma para atender essa demanda, para então a gente evoluir para um supletivo que é 100% online e que eles precisariam antes dessa habilidade. Então, eu estou trazendo esse exemplo porque são vários caminhos, né? E às vezes esses caminhos não são óbvios. E aqui está, eu acho que o grande como que a gente aposta, que é a gente ter essa amplitude de possibilidades dentro de uma plataforma só e a gente conseguir conectar e brincar com isso de acordo com cada necessidade do cliente. E dentro de um mesmo cliente, ele vai ter várias necessidades, né? A IP tem o corpo lá de diretoria, que é uma outra necessidade. Perfeito. Que é muito diferente dessa área fabril. Que, inclusive, vocês têm hoje formatos comerciais para atender todo o nível da organização, né? Eu tive recentemente numa reunião lá internamente, vocês tinham, acho que, acabado de fechar esse grande case que virou a IP lá dentro da Único Skill hoje, e o Joque e o André comentando comigo de que vocês terão cada vez mais jornadas de conhecimento, né? Desde pro board da companhia até realmente o chão de fábrica ali. Hoje acho que só na IP são mais de 5 mil colaboradores envolvidos nesse processo, né? E daí, assim, até trazendo um contraponto, né? Que você está falando dessa navegação da plataforma. Então, um outro cliente, a BV. A BV está inserida no mercado financeiro, que está sendo pioneiro em toda essa parte de AI e blockchain, enfim, toda essa disruptura tecnológica que a gente está vivendo, é muito o mercado financeiro que está na vanguarda disso, né? Então, como que a gente também consegue sustentar ali com plataforma, com conhecimento e dar suporte para esse momento do cliente, né? E daí a gente desenhou junto com eles uma trilha de desenvolvimento para AI, conectando vários parceiros dentro da plataforma e até questões de mentoria, né? Porque hoje eu falo AI é uma hoje, amanhã já mudou, semana que vem já é outra, uma coisa que não funcionava, hoje já funciona. Então, essa troca é muito importante. Então, a gente desenhou toda uma trilha junto com eles para a gente conseguir também ajudar nesse problema de negócio, que é essa disruptura da tecnologia. Maravilhoso. Adriana, a gente sabe que no mercado corporativo, né, tem uma queixa, né, de
acho que talvez um receio das grandes companhias de investir na colaboração, né, no treinamento, na formação, na educação do colaborador e depois, eventualmente, perdê-los, né? E faz parte, né? A gente sabe que isso realmente existe, acontece. Né? Para ajudar a desconstruir esse tipo de mentalidade, o que vocês têm feito, como vocês têm agido para realmente isso deixar de ser um receio, uma preocupação das companhias e que a educação passe a ser, de fato, algo essencial, com turnover ou sem turnover, porque no final do dia, na minha opinião, a gente vai ter um mercado muito mais preparado, né? Se todos pensarem da mesma forma e todos investirem em educação, por mais que eventualmente haja esse turnover, a gente vai ter um mercado mais preparado. Como que vocês estão lidando com essa situação internamente? Boa. E é exatamente o oposto, né, que a gente tem que pensar, assim. E puxando esse seu ponto de turnover, a gente está rodando um estudo, a gente ainda não tem o resultado, mas de que com a Único Skill, na verdade, você tem uma redução do turnover e esse investimento com a educação, ele se paga em múltiplas vezes. Então, um exemplo, né? Quando a gente vai para varejo, você tem um turnover altíssimo, de 30%, 40%, dependendo até do segmento dentro de varejo, 50%. Então, é um volume muito alto e é um rio de dinheiro que você acaba perdendo ali, né? O negócio perde mês a mês, em que se você tem ali, e essa é a nossa tese que a gente está construindo, né, e buscando aqui os dados para comprovar isso, se você tem um investimento de educação, fornece uma possibilidade de graduação para essa pessoa que às vezes nunca teve a oportunidade, ou de um EJA, né, de finalizar os estudos dela, uma graduação, um técnico ali, primeiro, aquilo lá tem um valor imensurável para a pessoa, então tem um impacto social muito grande. Então, questões de engajamento e tal, mas principalmente de retenção. Quando você está falando de uma graduação, você está falando de um curso de 4 anos, muitas vezes, 5 anos, muitas vezes. Então, esse funcionário, ele vai estar atrelado à tua empresa pelos próximos 4, 5 anos, se formando, né? E não só esse período de retenção vai ser alto, mas, como eu falei do engajamento, a gratidão que ele vai ter por essa oportunidade ali de, poxa, muitas vezes o que a gente vê em cases, né? O primeiro da família que tem essa possibilidade de graduação, eles falam, poxa, isso é além do meu sonho, eu nunca imaginei que eu teria essa possibilidade ainda na minha vida. Então, como empresa, ela dá essa possibilidade para o funcionário dela, é um engajamento, é retenção, é o boca a boca que ela vai falar bem da empresa. Então, isso tem um impacto intangível, né? A gente fala muito de ESG, muito alto, muito forte realmente para a sociedade. Então, a gente conseguindo mensurar isso nesse estudo, né, com certeza coloca para baixo essa teoria de que eu não vou investir tanto em educação porque eu tenho medo de perder. Não, porque a tua retenção vai ser maior, o teu retorno vai ser maior. E daí você vai ter pessoas mais preparadas. Enfim, eu posso falar o podcast inteiro aqui de benefícios. Deve ser incrível a quantidade de histórias que vocês devem receber internamente de gratidão, de transformação de vida, de famílias, né? Deve ser, toda vez que a gente mexe na base, assim, ainda mais com a educação, né? Que a educação privada no Brasil hoje tem ainda um alto custo, então a gente sabe que isso deve realmente transformar famílias, né? É muito legal. Que legal. Adriana, além do gap de talentos que a gente também já mencionou aqui, hoje a gente vive num mundo de transformações muito rápidas, né? Com IA e acho que principalmente acelerada pela tecnologia, mas o que é um skill hoje pode eventualmente não ser amanhã. Como que vocês têm trabalhado, né, junto aos seus clientes e parceiros essa situação e principalmente como que vocês trabalham para que esse treinamento, esse desenvolvimento não se torne obsoleto, né, no curto prazo e, eventualmente, acabe não gerando o valor que a companhia, eventualmente, espera do teu colaborador? Essa é a segunda pergunta da vez, né? Como que a gente se mantém atualizado nesse mundo, como eu falei, da AI, né? Que hoje é uma coisa, amanhã já mudou e já tem uma nova ferramenta, uma nova inovação ali. Eu acho que, de novo, tá todo mundo aprendendo aqui no como fazer. Mas o que a gente traz muito para os nossos clientes, né? Primeiro, essa parceria de entender o problema, a necessidade e como que a gente provoca isso para convergir e a gente está up to date, né? A gente está na vanguarda aqui de tudo que está acontecendo. Então, nessa vertente, eu acho que uma coisa muito poderosa que está ganhando mais força ainda
É o peer-to-peer learning, é a troca, né? É o conhecimento ali, é uma mentoria, é você ter grupos de construção, bootcamps. Então, tudo isso a gente também provoca muito para acontecer na nossa plataforma, até buscando o case da BV de AI, né? Então, essas trocas, elas precisam acontecer de uma forma muito mais frequente nessas skills que são disruptivas, muito mais, às vezes, do que né, o case lá da Pague Menos de uma graduação de farmácia, ali é um conteúdo muito mais fixo, né? Enfim, bases que você precisa ter, e daí o conhecimento formal, ele tem um lugar adequado. Mas quando você está falando dessa disrupção, então a gente está estimulando muitos clientes a terem essa troca, a buscarem mentorias e eles mesmos se converterem ali para a gente sempre estar desenvolvendo essas novas habilidades do futuro, né? Só que, além disso, uma coisa que eu falo muito, eu defendo muito dentro da skill. Qual que é essa grande habilidade do futuro? Então, a gente está falando quase de hard skills aqui, AI, né, tecnologias. Mas, no final do dia, essa parte de learning agility, que é a tua habilidade de você aprender com base no teu passado e você conseguir aplicar em situações novas, isso, para mim, é o que vai ser o game changer, que vai mudar para o talento do futuro. Então, quando eu penso até na minha trajetória... Adriana, eu já escutei isso muito, né? Você rasgou seu diploma, você se formou em farmácia e bioquímica, foi para o RH, nunca atuou e você rasgou seu diploma. E hoje aqui, numa cadeira de que eu olho para experiência, e experiência tem muito a ver com processo, você executar aquele processo com uma maestria, com uma velocidade, você entender causa raiz, você tem um olhar holístico do começo, meio e fim. E eu falo, poxa, eu lembro muito da minha aula de bioquímica, gente. Isso é bioquímica, né? Que eu tenho uma molécula A, eu tenho que sair na B. Então, esse racional de processo, de começo, meio e fim, é uma coisa que eu carrego para sempre. E eu tenho isso na minha trajetória. E hoje eu consigo aplicar em RH uma coisa que veio da bioquímica. Você fala, não tem nada a ver. Mas são as habilidades que a gente vai formando e esse Learning Agility é essa tua capacidade de adaptar o hard, né? Então, gestão de processo dentro de um contexto completamente diferente e você ser bem sucedido naquilo. Então, eu acho que essa é a grande habilidade do futuro. Maravilhoso. Vocês têm trabalhado, você mencionou essa dupla, né? Vocês têm trabalhado muito em conjunto com o RH das grandes companhias para ajudarem eles a também prepararem esses projetos paralelos dentro da companhia para dar essa continuidade na formação que eu imagino que vocês fornecem, né, o conteúdo, o treinamento, mas a empresa, de uma certa forma, ela também precisa criar ali outros modelos, outros processos para manter esse engajamento, essa coisa toda. E aí eu vou esticar numa outra pergunta aqui. A gente tem visto também com a questão da tecnologia uma personalização, né, uma vontade diferente por parte das pessoas e não terem exatamente o mesmo processo de ensino, né? Como que vocês têm se adaptado a esse movimento e gerado essa flexibilidade na escolha do próprio colaborador, de como que ele quer construir essa jornada dele? Tem algum case que você possa trazer para a gente? Total, assim, até antes de cases, né, um dado interessante também dessa pesquisa da Skill com o MIT, a gente viu que 91% dos funcionários querem benefícios flexíveis, mas só 14% das empresas têm hoje atualmente benefícios flexíveis. Então, existe um gap muito grande, né, de desejo e intenção ali dos funcionários versus o que está sendo realmente praticado ali, né? E eu acho que a Skill, ela vem muito... quando a gente fala de um benefício de educação, ela vem muito com esse papel de como que eu flexibilizo isso, porque as pessoas aprendem de formas diferentes, elas gostam de conteúdos diferentes, elas têm tempos diferentes para consumir um conteúdo e elas estão em estágios diferentes. Então, aquele modelo em que eu levo uma graduação, ou eu levo um curso formal para dentro da minha empresa e eu aplico, né? Curso de liderança, formação de liderança. Eu pego toda a minha liderança e eu aplico aquela mesma grade de conteúdo. Isso daí começa a se tornar obsoleto na medida que é isso. Eu tenho pessoas de níveis completamente diferentes e você está colocando uma pessoa de um nível mais alto ali num conteúdo basal e que não faz sentido, né? Então, hoje as pessoas... elas realmente não veem valor, que aquele outro dado, só 12% se sente engajado nesse formato de treinamento, né?
Então, aqui, para dentro da Skill, a gente tem esses 26 mil cursos, né, opções de conteúdos para as pessoas, elas montarem a sua trilha. Tem também a parte de AI, que a AI, dentro da plataforma, ela vai te indicar o que é melhor para você. E até vendo, olha, na sua empresa, pessoas da sua função, todas estão fazendo esse treinamento. Putz, faz sentido para você? Ou então, um objetivo da tua empresa é XPTO. Dentro da nossa carga, você precisa fazer esse curso porque vai suprir esse gap. Então, isso é uma alta personalização para a gente não só conseguir te orientar nessa trilha, né? Porque realmente 26 mil cursos é quase um Netflix, né? Você abre lá e você fala, gente, eu não sei nem o que eu começo. Então, a AI, ela entra muito com essa função ali dentro para personalizar, te ajudar a escolher o que você quer e corroborar com o objetivo da empresa, que a gente também consegue ter esse input e influenciar a plataforma para a gente orientar o teu colaborador. Adriana, maravilhoso isso, e essa tua resposta está até em linha com a minha próxima pergunta aqui, né, que é justamente isso. Ao mesmo tempo que a tecnologia traz desafios né, de atualização contínua, ela também pode facilitar muito essa jornada de conhecimento e aprendizagem mais customizada. Você tem algum case internamente, alguma coisa de como vocês estão trabalhando isso dentro da UniQSkill? Muito legal. Então, além, né, desse exemplo que eu dei da AI, outra ferramenta que a Skill tem também é o teste Recognita, que é um teste cognitivo ali que a gente vai mapear algumas habilidades e competências e com base também no teu perfil a gente vai indicar uma outra trilha de cursos para sanar eventualmente alguns gaps e também para potencializar algumas outras coisas, algumas outras habilidades que você tem, né? E qual que é a ideia também? A gente conseguir cruzar essas informações dentro da empresa. Então, poxa, eu tenho pessoas aqui que têm fortaleza em determinada skill, eu tenho pessoas que têm gaps nessas skills dentro de uma mesma empresa, como que eu faço a conexão entre elas? Então, eu acho que a AI, né, toda a tecnologia, ela vem muito para sanar essa nossa escolha, né? Dentro de tantas opções, o que é muito legal, mas também dificulta a nossa escolha. E é aí que vem a tecnologia para ela ajudar a gente a desenhar essas trilhas personalizadas. Perfeito, perfeito. Bom, sob sua perspectiva pessoal, quais são as habilidades que devem ganhar muita força ou surgir nos próximos anos com relação ao futuro do trabalho? E complementando a pergunta, quais seriam as dicas que você daria para quem está tentando desenvolver novas competências? Legal. Eu acho que essa pergunta ela corrobora um pouco do que eu falei do Learning Agility, né? Para mim, essa é a competência, essa habilidade de você se desenvolver e você projetar experiências passadas em experiências futuras. Eu acho que isso é uma habilidade, com certeza, que vai estar muito em alta nos próximos anos. Todas essas competências de tecnologia, então, desde um letramento tecnológico, você saber aplicar IA, ter os agentes, isso daí com certeza é uma demanda que a gente está muito forte. Só que além de, né, toda essa parte, eu acho que as habilidades humanas elas vão ganhar muita força agora. Então, quando eu falar de criatividade, a gente vai ter que repensar, né? Porque hoje a IA, ela faz a imagem, ela faz o vídeo, ela faz, enfim, tantas coisas que antes a gente não conseguia ali, ou a gente precisava de um profissional especializado, né? Hoje, como que nós, humanos, a gente vai se diferenciar disso? Então, eu acho que a criatividade, o pensamento crítico, ele vai ter que realmente ter uma evolução para a gente se diferenciar. E também tem o tempo, né? Agora, a IA, ela vai fazer o meu relatório, ela vai fazer a organização do meu calendário, ela vai fazer agendamento de entrevista, então eu não vou mais precisar fazer essa atividade. Eu vou conseguir me dedicar a um outro rol de atividades que aí são muito mais humanas, né? Essa conexão. Então, puxando também a minha sardinha aqui para o lado de CX, né, de atendimento, vai ter atendimento que vai ser IA, vai ter público que não vai admitir ser atendido por uma IA. E aqui, o atendimento humano, ele vai ter que ser muito mais forte, assim, essa empatia, esse contato, o sentimento ali da dor do cliente, você, né, pegar aquilo lá para si e você realmente ir atrás e resolver, e não ser uma coisa sim e não.
né, mais robótica ali. Então, com certeza, essas habilidades elas também vão ter muito destaque. E, obviamente, liderança sempre é um trend topic, ele vai continuar sendo um trend topic ali. Total. A gente acabou de realizar um grande evento para CHROs, né, para VPs, diretores de RH de grandes companhias, o HR Leader Summit. E a gente falou muito, né, sobre tecnologia, sobre transformação, sobre, né, tudo parte disso daqui que a gente conversou aqui hoje, mas no final não tem jeito, né? É tudo sobre pessoas, né? No final se resume a pessoas, a empatia, as conexões humanas, e isso, né, nessa nova era de IA e disrupção de tecnologia, vão ser skills cada vez mais relevantes dentro do mercado corporativo, né? O que você acha disso, antes da gente ir para a pergunta final aqui? Eu corroboro 100% com a tua visão. Então, a liderança até desde influenciar ali a empresa, né? De cascatear e que ferramentas que eu dou para as pessoas se desenvolverem. Então, lá, contratar um único skill e preparar toda essa massa, né? Essa força de trabalho ali dentro da empresa. Eu acho que isso parte de um desenvolvimento de liderança, de um sentimento genuíno, social, de impacto social. Desde como que eu mantenho esse time engajado ali dentro de tantas mudanças, e a gente está passando por um cenário de instabilidade, porque esse é um dado do Fórum Econômico Mundial, 59% das funções elas vão ter que sofrer upskilling e reskilling até 2030, então é um momento de instabilidade, né, com essa disruptura tecnológica. Isso no final do dia é 100% liderança, coordenando, passando a visão, orientando, abrindo caminhos. Então é isso, liderança nunca vai sair de moda, eu acho. Perfeito. Adriana, ficaria horas aqui conversando com você, um papo super agradável, acho que um tema que está na pauta aí, né, de todas as grandes companhias nacionais e internacionais, mas a gente está chegando ao fim do nosso B2B Cast, e antes de eu te agradecer aqui formalmente, a gente sempre encerra o nosso podcast pedindo para que os nossos convidados deem alguma dica de um livro, de um podcast, de algo que tenha te sensibilizado, tenha te motivado no dia a dia. O que você pode deixar de recomendação para a nossa audiência aqui hoje? Legal, Bruno. A primeira coisa que me vem na cabeça assim, é um livro que, na verdade, eu estou recomendando para o meu próprio time, então vou também trazer para cá, que é o livro de Pensamento Eficaz, do Shane Parrish. Ele fala muito sobre autorresponsabilidade, sobre você entender, independente de que cenário você esteja, mas é sobre você entender quais são as suas possibilidades e você conscientemente escolher aquilo que vai te aproximar, nem que seja um passinho para a realidade que você quer do futuro, né? E eu gosto muito desse livro, não só porque, né, eu acredito muito nisso, nesse poder que a gente tem de desenhar o nosso próprio futuro, mas também porque eu acho que isso fala muito com a educação no final do dia, né? Isso fala muito sobre você se empoderar, você ir atrás e você buscar conteúdo, e a educação ela é um grande trampolim ali para você estar onde você quer estar, onde você quer que a sua família esteja. Então eu acho que as coisas, elas, né, fala muito mais de mindset ali, que é esse livro de pensamento eficaz, mas sem um mindset, você muitas vezes não vai conseguir aproveitar uma oportunidade, né, de desenvolvimento ou outras oportunidades de carreira que aparecem, porque você não está sabendo agarrar, você não está se colocando ali nesse lugar de comando e de ter as rédeas da tua vida. Então, essa é a minha recomendação para todo mundo. Leia esse livro, Pensamento Eficaz, é muito bom. Muito bom. Vou ler o livro, te dou um feedback depois. Isso. Quero te agradecer pela gentileza, pelo teu tempo destinado aqui à nossa audiência, em colaborar com o nosso B2B Cast. Muito obrigado pela tua presença, foi uma honra recebê-la aqui e espero nos vermos em breve. Eu que agradeço demais, novamente, muito sucesso para vocês, não só aqui no B2B, mas também nos eventos, né, que vocês estão coordenando. Então, obrigada mesmo, Bruno, foi um prazer. Obrigado. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do B2B Cast. Espero que vocês tenham gostado e eu convido vocês para estarem conosco nos próximos episódios. Até mais!